Nós já estamos de volta com o Manhã da Piedade ao vivo aqui na sua TV Horizonte. E agora eu tenho um recado muito importante para você. Aliás, é um convite. Está na hora de tomar um cafezinho, né, gente? Vamos tomar cafezinho gostoso pela manhã. Nada melhor, né? Pois é, para você que, como eu, gosta de café, você tem que conhecer, então, o café Riachuelo. Gente, é o puro café com grãos especiais e selecionados do sul de Minas Gerais e também do Cerrado Mineiro. E é um café 100% arábica. E ele é torrado e moído artesanalmente. Isso faz toda a diferença no sabor, no aroma, né? Então, minha amiga dona de casa, você, meu amigo, vai fazer compras? Leve, então, para casa o café Riachuelo. Leve para sua casa o verdadeiro gostinho da roça. E não é de hoje, gente. Tem muita tradição este nome. É desde 1962, há mais de 56 anos, fazendo o café dos mineiros. E aí você me pergunta, Ciri, onde eu posso encontrar, onde eu posso comprar o café Riachuelo moído na hora, com aquele cheirinho todo especial? Você vai encontrar ali no final da Avenida Paraná, bem na virada do MOVE, entre as ruas Santa Catarina e Tupis, na antiga Praça 1º de Maio, no centro da capital mineira. Um ponto de referência para ajudar você é o Mercado Central. E aí, quer saber mais informações sobre o café Riachuelo? Ligue agora. O telefone é o 3212-7993. O código de área é o 31. O telefone aparece aí na sua telinha, viu? Café Riachuelo é o ponto alto em café. Olha só, como eu disse, vamos falar agora da importância de rezar essa oração tão bonita, essa oração que todos conhecemos, que é o Pai Nosso, né? Essa oração ela foi feita, na verdade, pelo próprio Jesus Cristo. Ele mesmo que disse que cada uma das palavras, né, que nós falamos ali, ele mesmo que disse essas palavras como forma de ensinar a todos a falar diretamente com Deus, que é o nosso Pai. E a catequese de hoje foi a de número 15 deste ano de 2019. E o Papa destaca a frase: não nos deixeis cair em tentação. Então convido você aí de casa, vamos ouvir o que diz o Papa Francisco hoje. Continuamos na catequese sobre o Pai Nosso. Chegando agora à penúltima invocação. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. Uma outra versão, não nos deixeis cair em tentação. O Pai Nosso começa de uma maneira serena. Nos faz desejar que o grande projeto de Deus possa ser realizado entre nós. E depois lança um olhar sobre a vida e nos faz perguntar sobre aquilo de que temos necessidade todos os dias, o pão nosso de cada dia. Então, a oração se volta para nossos relacionamentos interpessoais, muitas vezes marcados pelo egoísmo. Pedimos perdão e nos comprometemos em dá-lo. Mas é com essa penúltima invocação que o nosso diálogo com o Pai Celeste entra, por assim dizer, no âmago do drama. Isso é, no terreno do confronto entre a nossa liberdade e as insídias do maligno. Como é sabido, a expressão original grega contida nos evangelhos é difícil de explicar isso de uma maneira exata. E todas as traduções modernas são um pouco imperfeitas. Sobre um elemento, porém, podemos convergir de maneira unânime. Independente de como entendemos o texto, devemos excluir que é Deus o protagonista das tentações que pairam sobre o caminho do homem. Como se Deus estivesse à espreita para armar insídias e armadilhas aos seus filhos. Uma interpretação desse gênero contrasta, acima de tudo, com o próprio texto. E é distante da imagem de Deus que Jesus nos revelou. Não esqueçamos. Pai Nosso começa com Pai. É um pai, não vai armar armadilhas emboscadas para os filhos.
Os cristãos não têm nada a ver com um Deus invejoso, em competição com o homem, ou que se diverte colocando-o à prova. Isso são imagens de tantas divindades pagãs, não? Lemos na carta de Tiago, o apóstolo, que diz assim: ninguém, quando for tentado, diga, é Deus quem me tenta. Porque Deus é inacessível ao mal e não tenta a ninguém. Muito pelo contrário. O Pai não é o autor do mal. E nenhum filho que pede um peixe dá uma cobra. E quando o mal aparece na vida do homem, combate ao seu lado para que possa ser libertado. Um Deus que sempre combate por nós, não contra nós. É Pai. É nesse sentido que rezamos o Pai Nosso. Esses dois momentos, a provação e a tentação, foram misteriosamente presentes na própria vida de Jesus. Nessa experiência, o Filho de Deus se fez completamente nosso irmão, de uma forma que beira o escândalo. E são precisamente essas passagens do Evangelho que nos mostram que as invocações mais difíceis do Pai Nosso, aquelas que concluem o texto, já foram respondidas. Deus não nos deixou sozinhos. Mas em Jesus ele se manifesta como o Deus conosco até as últimas consequências. Está conosco quando nos dá vida, é conosco durante a vida, é conosco na alegria, é conosco nas provações, é conosco nas tristezas, é conosco nas derrotas, quando nós pecamos, mas está sempre conosco, porque é Pai. Não pode nos abandonar. Se somos tentados em cometer o mal, negando a fraternidade com os outros e desejando um poder absoluto sobre tudo e sobre todos, Jesus já combateu por nós contra essa tentação. As primeiras páginas do Evangelho atestam isso. Imediatamente depois de ter recebido o batismo de João, em meio à multidão de pecadores, Jesus se retira para o deserto e é tentado por Satanás. E começa assim a vida de Jesus, a vida pública, com a tentação que vem de Satanás. Satanás estava presente ali. E tantas pessoas que dizem, mas por que falar do diabo, que é uma coisa antiga, o diabo não existe? Mas olha o que nos ensina o Evangelho. Jesus se confrontou com o diabo. Foi tentado por Satanás. Mas Jesus rejeita cada tentação e sai vitorioso. O Evangelho de Mateus tem uma nota interessante que conclui o duelo entre Jesus e o inimigo. Em seguida, o diabo o deixou. E os anjos aproximaram-se dele para servi-lo. Mas também no tempo da aprovação suprema, Deus não nos deixa sozinhos. Quando Jesus se retira para rezar no Getsêmani, seu coração é invadido por uma angústia indescritível, dizem os discípulos, e ele experimenta a solidão e o abandono. Sozinho, com a responsabilidade de todos os pecados do mundo, nas costas. Sozinho. Uma angústia indescritível. A prova é tão lacerante que algo de inesperado acontece. Jesus nunca mendiga amor a si mesmo, mas naquela noite sente sua alma triste até a morte. Então pede a proximidade de seus amigos. Ficai aqui e vigiai comigo. Como sabemos, os discípulos, sobrecarregados por um entorpecimento causado pelo medo, adormeceram. No tempo da agonia, Deus pede ao homem para não abandoná-lo, e o homem, pelo contrário, dorme.
No tempo em que o homem conhece sua aprovação, Deus, pelo contrário, vigia. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nos momentos mais angustiantes, Deus vigia conosco, Deus luta conosco, sempre próximo a nós, porque é Pai. Assim começamos a oração Pai Nosso. É um Pai que não abandona os seus filhos. Naquela noite de dor de Jesus, de luta, foi o último selo da encarnação. Deus desce para nos encontrar em nossos abismos e nas dificuldades que marcam a história. É o nosso conforto na hora da provação. Saber que aquele vale, desde que Jesus o atravessou, não está mais desolado, mas é abençoado pela presença do Filho de Deus. Ele não nos abandonará jamais. Afasta, portanto, de nós, ó Deus, o tempo de provação e da tentação. Mas quando chegar para nós esse tempo, Pai Nosso, mostra-nos que não estamos sozinhos. Mostra-nos que o Cristo já tomou sobre si o peso dessa cruz. Mostra-nos que Jesus nos chama a carregá-la com Ele, abandonando-nos confiantes no amor do Pai. Então, gente, muito interessante o que o Papa diz, né, sobre a ação de Deus em nossas vidas. E ele age como aquele pai que nunca abandona os seus filhos, né? Tem hora que, diante de tantas tentações, daquelas situações difíceis, né, a gente acha que Deus está bem longe da gente, né? Mas, na verdade, Ele está sempre por aqui, aí onde você está, bem pertinho e atento a tudo, né? Aquilo que nos acontece. E mesmo que a gente não sinta, Ele nos carrega no colo o tempo inteiro. Então, só depois que passa, né, é que nós percebemos que Ele esteve conosco ali durante todo aquele tempo. Tá certo? Bom, e agora nós vamos a um rápido intervalo comercial. Eu volto daqui a pouquinho, porque tem umas participações muito especiais aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho você vai saber.